Olá, que bom que você está aqui com a gente para mais uma conversa. Olha, hoje o papo é sobre café da manhã. Será que ele é essa maravilha toda que falam? E mais ainda, será que a hora que a gente come, o tipo timing, importa mais do que a gente imagina? A gente separou dois estudos bem legais, assim, que olham para isso de jeitos diferentes. A nossa missão aqui é tentar entender como usar essa informação para ajustar os hábitos e ter mais saúde. Antes de começar, aquele nosso pedido, né? Se você curte o que a gente fala sobre saúde, bem-estar, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, tá? Para não perder nada. Vamos mergulhar nisso? Então, para começar, tem essa revisão sistemática grande, uma meta-análise, saiu na BMJ, uma revista super conceituada. Basicamente, eles pegaram vários estudos controlados, sabe? Aqueles que são tipo o padrão ouro da ciência. Para ver o que acontece de verdade com o peso e as calorias quando as pessoas tomam ou pulam o café da manhã. Focaram em adultos em países de alta renda e o achado, olha, foi meio contra o que todo mundo pensa. Diferente daquela crença popular, que muitas vezes vem de estudos que só observam, né? Essa análise mais rigorosa sugeriu que tomar café da manhã, talvez, não seja a melhor tática para perder peso. Quem pulava o café consumiu, em média, umas 260 calorias a menos por dia. E na balança, uma diferença pequena, mas a favor de quem pulava. Quase meio quilo a menos, em média. Claro, tem um porém importante que os próprios autores levantam, a qualidade de alguns estudos incluídos não era lá essas coisas, e o tempo que acompanharam as pessoas foi curto. Então é bom olhar com cautela, né? É, sem dúvida. E isso assim, mexe com aquele conselho clássico, né? Tome café da manhã para controlar o peso. A gente ouve isso direto. A lógica sempre foi que pular o café faria a pessoa exagerar depois, para compensar. Mas esses ensaios controlados, eles indicam que talvez essa compensação não aconteça sempre. Ou seja, adicionar o café da manhã para algumas pessoas pode só acabar somando calorias no fim do dia. Faz a gente questionar um pouco a base de algumas recomendações, né? Exatamente. E essa pulga atrás da orelha sobre o café da manhã abre a porta para outra questão, né? Será que o foco deveria ser menos em se a gente come de manhã e mais em quando a gente começa a comer e por quanto tempo a gente come ao longo do dia? Tipo, qual o efeito da nossa janela de alimentação? É aí que entra o segundo estudo. Esse é bem fascinante, publicado na Cell Metabolism. Ele testou uma coisa chamada alimentação restrita ao tempo, ou TRF. Mais especificamente, uma versão que eles chamam de precoce. A ideia era comer toda a comida do dia numa janela de 6 horas e terminar tudo antes das 3 da tarde. E o legal é que foi o primeiro estudo super controlado para ver se essa estratégia trazia benefícios independentemente da perda de peso. Isso é chave. Os participantes eram homens com pré-diabetes, ou seja, já com risco aumentado para diabetes, né? E a dieta deles foi calculada para manter o peso, isocalórica, que a gente chama. A ideia era isolar só o efeito do horário. E os resultados, olha, foram bem impressionantes. Mesmo sem emagrecer nada, o grupo que comeu mais cedo, nessa janela curtinha, teve melhoras significativas. A sensibilidade à insulina deles aumentou. Isso quer dizer que o corpo passou a usar melhor o açúcar. As células beta, lá no pâncreas, que produzem insulina, também funcionaram melhor. E tem mais, a pressão arterial caiu bastante. Tipo, 11 pontos na máxima, 10 na mínima. É uma queda considerável, às vezes comparável a remédio, viu? Exato. E ainda reduziu o estresse oxidativo, que é um tipo de desgaste celular, e até a vontade de comer à noite diminuiu. E o ponto central para mim é esse. Tudo isso aconteceu sem a pessoa perder 1 grama. Isso sugere fortemente que os benefícios estão ligados ao nosso relógio biológico, sabe? O ritmo circadiano. Parece que nosso corpo, nosso metabolismo, está mais preparado para lidar com a comida mais cedo no dia. É como se ele funcionasse melhor nesse horário. E essa melhora na pressão arterial que você mencionou, nossa, isso é muito relevante mesmo. Então, quando a gente junta as peças, talvez o timing das refeições e a duração dessa janela em que a gente come sejam fatores, assim, tão ou até mais importantes para a saúde metabólica do que só aquela questão de tomar ou não o café da manhã isoladamente. Pois é. E falando nisso, né, em otimizar o metabolismo, buscar mais bem-estar, a gente sabe que muita gente procura um empurrãozinho extra nessa jornada. Para quem busca uma ajuda na queima de gordura, talvez na redução do inchaço e quer dar um up na saúde geral,
pode ser interessante dar uma olhada no Lift Detox Black. É um suplemento que tem essa proposta. Para quem tiver interesse em conhecer melhor, o link para o site oficial dele está aqui na descrição do vídeo, ok? Bom, voltando. Então, o que a gente pode tirar disso tudo? A ciência da nutrição está sempre evoluindo, né? Não tem resposta fácil. Talvez aquela ideia antiga do café da manhã ser a refeição mais importante precise de um ajuste. Talvez o quando a gente come e concentrar mais a nossa alimentação no início do dia, talvez isso tenha um impacto na nossa saúde metabólica que a gente subestimava. E os benefícios vão além do peso na balança. Concordo plenamente. Isso levanta uma questão interessante para a gente pensar, né? Se comer mais cedo traz benefícios mesmo sem emagrecer. E por outro lado, pular o café da manhã naqueles estudos da revisão levou a um consumo menor de calorias no geral. Como que a gente integra isso no dia a dia? Será que o futuro da orientação nutricional vai focar mais em quando comemos, tentando alinhar nossa alimentação com o nosso relógio biológico interno? É algo para se pensar, sem dúvida. Fica aí essa reflexão para o pessoal de casa pensar também. E olha, se essa nossa conversa ajudou a clarear as ideias, trouxe algo novo para você, não esquece, deixa o like, se inscreve aqui e ativa o sininho. Assim você recebe mais análises como essa. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!